Fala, amores! Estou aqui para mais um vídeo, atendendo a pedidos. Como fazer esta calcinha de biquíni, essa parte de baixo do biquíni. Ela é a referência 309 da Elvira. Quem quiser adquirir pode estar chamando ela no particular ou comprar pelo Hotmart, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Olha, tem várias formas de fazer este cos, tá? Vocês podem aqui fazer sobreposto. Vocês montam a calcinha e põem o cos por cima e vem com a galoneira. Vocês podem fazer sem o elástico e pôr tudo embutido para não aparecer costura para o lado de dentro. Ou podem fazer, já vir com o aparelho, que ele já vem fechando o cos, embutindo o elástico juntamente com essa parte da calça. Ou seja, com um aparelho assim grande, para um elástico largo de 3 centímetros, tá? E um aparelho grande, aí ele já vem com o cos, embute o elástico e você já passa a parte de baixo aqui. Como muita gente não tem aparelho, tá? E esse aparelho é super, hiper caro, eu vou ensinar a fazer com elástico sem aparelho, tá? Vai ficar parecido com esse cos que eu ensino no meu curso, tá? Essa forma de colocar o cos que eu ensino no meu curso, tá bom? Olha, aí ele vai ficar com essa costurinha pro lado direito e embute o tecido, tá bom? Então, vamos ao próximo passo. Pessoal, acabei fazendo uma pretinha aqui, olha. Vou ver se dá para vocês verem. O cos. Tá vendo o cos? Fiz um acabamentinho na galoneira, que podem fazer no zigue-zague, porém, ele fica sobreposto. Há quem não goste desse acabamento. Para fazer embutido, vocês têm que enrolar a calcinha e pôr pro lado de dentro. É muito difícil. Quem está me pedindo para fazer esse filme não está conseguindo. Ela quer uma outra maneira, tá? Não quer assim sobreposto, o cos sobreposto, e nem quer fazer embutido sem elástico, porque ela quer pôr o elástico. Então, eu vou fazer desta forma assim, aqui, que fica um acabamento mais bonito, porém ela não tem aparelho. Muitas não têm aparelho. Então, eu vou ensinar a fazer sem aparelho, tá? Essa daqui fica tão linda quanto. Quem quiser fazer assim também pode estar fazendo, tá? Se fizer, olha, do próprio tecido, fica até mais suave o acabamento, tá? Então, vocês escolhem. Vamos lá, a overlock. Vamos lá, pessoal. Vocês vão cortar frente e costa, uma vez no tecido e uma vez no forro, ou quem quiser fazer duplo, 2 vezes no tecido. Aí, para que o forro ou o tecido que vai fazer papel de forro não volte para frente, vocês têm que cortar ele um pouco menor, tá? Deixa eu mostrar aqui na mesa branca. Olha. Nossa, mas você cortou tudo isso? Eu cortei tudo isso porque eu uso esse forro colmeia e ele estica muito, tá? Então, ele tem ele é bastante maleável. Ai, quanto que eu tenho que cortar? É para isso que eu falo sempre, que tem que fazer uma peça piloto no tecido que vocês vão usar. Porque a gente usa a mesma modelagem para tudo quanto é tecido. Para lycra você corta menos, para o suplex você corta mais, para forro você corta mais um pouco, tá? Então faça um teste antes no tecido que vocês vão usar, tá bom? Então vamos lá. Cortem uma vez no tecido e uma vez no forro, ou como vocês decidirem aí. O cos, vocês vão cortar também
ou vocês cortam inteiro, mas provavelmente vocês vão seguir a modelagem 2 vezes no tecido, tá bom? Então, bora lá, eu vou sentar. Primeiro passo é aquele blá 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 de sempre. Nós vamos unir separadamente, frente com frente, do forro ou do tecido que vai fazer papel de forro. Une o fundo. Mesma coisa, frente com frente do tecido. Unem o fundo. Depois vocês atentem para onde é a frente e o lado das costas, que é bastante parecido. Mesma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, ó, frente. Correto? E agora nós vamos elastizar as cavas das pernas, tá? Como vai ser embutido, nada impede de vocês cortarem do mesmo tamanho e fazer rebatido, tá? Eu só estou fazendo embutido porque a colega me pediu. Já instalei o aparelho, fui arrumar. Quem está novo no canal, colocação de aparelho, manuseio desse aparelho, tudo eu tenho no meu canal, tá bom? Ensinando. Quem não tem aparelho para pregar elástico, também tenho ensinando como empregar elástico sem aparelho. Então vamos lá, definiu frente e costa, elástico embutido do lado do tecido, direito com direito da peça, tá? O franzido, vocês que definem como vocês gostam. A moda agora é um pouquinho mais pro liso, mas já foi moda de bem franzido. Coloquem dos dois lados. Juntem as costuras e coloquem dos dois lados. Pessoal, até aqui sem segredo. Agora nós vamos revirar a nossa peça, tá? Revirem da melhor maneira possível. Quem usa esse forro tem que ser com delicadeza porque ele puxa fio, tá? Pronto. Reviramos. Olha, fica um trabalho bem bacana. Agora, tirem o elástico e vamos fechar frente com frente do tecido, forro com forro. Cuidado para não ficar torcido, que às vezes é danado da gente pôr torcido. E vamos fechar a lateral, fazendo bater as costuras e o elástico. Por isso que deixa uma pontinha do elástico pra gente segurar, tá bom? Então, olha. Pronto. Feito isso, ó que lindo. Tá? Agora a gente tem que fechar esse detalhe aberto aqui. Perfeito? Então nós vamos fechar ele também direito com direito, mas tecido e forro. Olha. Tá? Espera aí, vamos ajeitar nossa calça. Deixa eu dar uma chacoalhada. Certo? Olha, se aqui eu tenho que pôr direito com esse, a gente vai lá do outro lado, olha,
e vamos fechar aqui, certo? Amores, agora eu vim aqui na mesa para facilitar, que ali não ia conseguir explicar, tá? Agora, para embutir esse recorte, tá? Deixar uma costura embutida, é igual aquelas calcinhas comum que a gente quer embutir ela inteira, ou a cintura, só que a gente deixava um buraquinho aqui por baixo para revirar. Esse eu não deixei um buraco aqui por baixo para revirar, porque aqui vai ficar aberto essa parte que nós vamos pregar no cos, então não tem necessidade de deixar o buraco aqui. Porém, o processo é o mesmo. Como? Se eu tenho que fazer, aqui tá, avesso com avesso, eu tenho que fazer direito com direito, eu tenho que pôr toda a calcinha pra dentro e virar ele assim, pra fazer direito com direito. Aí eu venho fechando somente a lateralzinha. Aqui, que vai no cos, não precisa. A gente vai vindo aqui, olha. Vem fechando e vai puxando o tecido de dentro. Vem fechando e vai puxando. Porém, é isso aqui que a colega não tá conseguindo fazer. Essa parte embutida. Então, eu vou fazer ela rebatido para vocês verem que vai ficar tão lindo quanto, tá? Porque eu aqui, já todo mundo me conhece, eu não faço tudo embutido, porque realmente dá muito trabalho. Então, nós vamos fechar aqui e vamos rebater, porque aí fica combinando com as duas costuras do cos que eu vou fazer, tá bom? Vamos lá. Então, colocamos novamente o elástico, que aí fica até um reforcinho a mais. E só nessa partezinha aqui, a gente vai colocar o elástico. Aqui é cintura. Então, elástico rebatido do lado do forro. Juntem as costuras, tá? Ó, costura com costura. Ajeita direitinho, porque é bem trabalhoso. Juntei costura com costura. Opa, pera lá. Tava torcido. Cuidado para não estar torcido, hein, gente? Agora sim. Venho colocando. Costuro um pouquinho e acerto a costura com costura. Segurei, ajeito o tecido e vem pregando. Não é para esticar, é para ajeitar o tecido. Faço o contorno todo até sair na outra cintura. Que é aqui, olha. Essa parte vocês não colocam, só na curvatura. Ajeitem para o forro não ficar muito maior. Olha que bonito que fica. Depois de rebatido, vocês vão ver, certo? Coloquem do outro lado também. Cores, olha que lindo. Se vocês fizerem um pesponto, preguei o elástico, fizer um pesponto bem bonitinho, a peça fica linda. Linda, 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 olha. Tá? Há quem goste de pespontar, fazer tudo elástico pespontado, tá bom? Rebatido. Pode rebater na zigue quem não tem galoneira. Perfeito? Eu particularmente esse modelo eu vou fazer todinho rebatido, porque eu amo rebatido. Há quem ame o embutido. Então bora ao cos. Bom, cos. Lembrando que esse cos vocês também podem fazer embutido, tá? Essa parte aqui, fazer embutidinha, tá bom? Eu vou dar uma overlockada aqui só para endireitar esse tecido. Ó, para ficar fácil pra gente costurar depois. Tirei o aparelho. E quebrou a linha, gente. Vou pôr aqui ao vivo e a cores, tudo. Agora sim, vamos lá. Cos, recapitulando. Quem quiser fazer embutido, se souber, faça.
Quem achar que tá muito difícil e só essa parte aqui quiserem fazer com o elástico sobreposto, um acabamento bem legal lá na galoneira ou na zig também pode, perfeito? Ou fazer como eu vou ensinar agora, que é como a colega quer. Bom, vamos juntar os dois lados do cos, claro que direito com direito, tá? Direito com direito. Juntei uma lateral e outra lateral. Quem quiser cortar inteiro e põe uma costura só nas costas também pode. O preto eu fiz assim. Esse aqui, como o tecido não dava para cortar inteiro, eu vou fazer com 2 costuras na lateral. Uma em cada lado, óbvio. Olha que bonitinho. Esse daqui é o meu tamanho M, ele tem que dar 34. Vou tirar um pouquinho porque passou. Por que passou? Porque eu estou usando a mesma modelagem com vários tecidos. Não foi o mesmo elasticidade com qual a Elvira calculou para fazer essa modelagem, perfeito? Então, olha. Melhor até deixar com menos, porque ele vai estar mais para cima. O meu tamanho M, ele vai estar bem na cintura, não vai estar muito próximo do quadril. Eu deixei com 32, tá bom? Então, vou deixar o elástico também com 32. 32, 32, dobrado ao meio, óbvio. Então, vamos lá. Eu tenho uma fita métrica aqui, tá, gente? Vocês podem pôr em cima também. Facilita. Elástico de 3,5. Se vocês forem usar outro elástico, vocês calculem a largura, tá? Que é o caso desse. Ele tem que estar bem justinho. Vai estar maiorzinho um pouco, tá? Nada impede de deixar ele solto ou preso. Eu vou querer deixar ele preso, da mesma largurinha. Então, olha, vou fechar aqui. Na hora de cortar, vocês meçam primeiro a largura do elástico que vocês têm aí, tá bom, gente? Então, vou pôr ele aqui dentro e vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele... Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu vou costurar de forma que eu não pegue o elástico. Olha, eu tô vendo a sombra dele aqui, tá bom? Por isso que é bom cortar ele já 1 centímetro maior do elástico que vocês tiverem. Eu esqueci de fazer isso. Cortei já logo na modelagem. Porque quando a Elvira passou a modelagem, eu gostei muito, já queria logo fazer. Olha. Que mimo, gente. Então, olha, sem comer o elástico, ele tá aqui dentro, ó. Por quê? Porque essa sobrinha que eu deixei é que eu vou virar para fazer o pesponto, tá? Então, o pesponto vai ficar bem aqui na bordinha para acompanhar este detalhe de pesponto aqui. Perfeito? Então, agora a gente vai marcar o meio da frente e o meio das costas. Costura com costura. Aqui vai ser o meio, não tô cortando elástico, óbvio. E aqui vai ser as costas. Porque as costuras vão ficar nas laterais, tá? Então, eu vou deixar... Tá vendo que tá marcando
a emenda do meu elástico, eu vou pôr ele, que ele tá solto dentro, vou pôr ele bem em cima dessa costura que eu fiz. E vou pegar um alfinete. Pronto. Vou prender o elástico aqui para ele não correr. Tá? Porque ele tá solto dentro. Então, marquei o meio da frente e meio das costas, tá? Aqui, ó. Certo? Que é onde eu vou pôr o meio da frente e o meio das costas. Olha, overloquei torto. Então, não deixem torto, gente. Senão ele vai ficar torto, lógico, na peça. Deixa eu ver o outro. Ó, o outro tá certinho. Então, um eu vou pôr aqui. Vou medir o meio, claro, também. Direito com direito, pique com pique. Já vou overlocar aqui. Sem comer. Sem deixar correr o tecido. Acabou, parou. Não precisa, olha. Não comi nada. Agora, ajeita a sua peça para ver como que ela vai ficar, ó. Para vocês colocarem o outro lado do pique certo. Então, olha que lindo que vai ficar. Vou colocar o outro lado, que tem que ser assim, direito com direito. Perdão, gente, tem que marcar o pique também do meio. Aqui eu não edito nada, todo mundo sabe, é tudo ao vivo e a cores, tá? Olha, não tem que ficar assim, tá? Direito com direito. Agora eu vejo o pique, auxilio com alfinete e venho costurando sem esticar e sem comer. Pessoal, olha que divino que fica. Agora nós vamos lá na galoneira, viramos toda a costura para cima e prendemos no elástico. Olha, essa parte eu vou mostrar para vocês verem, tá bom? Vai ficar supimpa. Bora lá! Amores, então vamos à galoneira, tá? Aqui vocês podem estar colocando um guia para pesponto, quem não tem prática, tá? Para fazer o seu pesponto bem retinho, igual este aqui. Ou, como eu faço, eu já tenho as manhas aqui de ter um guia imaginário, tá? Então, eu vou começar pelo lado que eu pus o alfinete, que é onde tá a costura do elástico também. Ele fica até mais grossinho aqui. A gente dá uma apertadinha. E começamos também na beiradinha, acertando para ficar a largura certinha do elástico, olha. Sem dobrar o elástico, só dobra o tecido, tá bom? Aqui vem fazendo a curvinha, coloca para cima também a costura, não deixe escapar a pontinha e faça assim a volta toda.
Gente, pensa numa peça bonita. Olha aqui. Aqui você pensa que ficou enviesado, mas vocês acertem, tá? Ó. Porque ele tá... essa parte de cima ele tá solto dentro. Olha que lindo. Procurem colocar a linha mais próxima do tecido. Eu ainda não comprei dessa cor, tá? Então eu tô colocando uma linha diferente. Vou pôr na boneca e já mostro pra vocês. E tirar todos esses pontos de linha. Olha, pessoal, que peça linda! Depois, quem quiser olhar o meu Instagram, eu vou pôr a minha peça preta lá como propaganda. Meu Instagram é Givec_Moda Praia, tá bom? Este verde é um verde lindíssimo, é que meu celular é ruim. Ó, ele é um verde militarzão, tá? Olha o pesponto, como ficou bacana. Eu vou fazer ele inteiro pespontado, tá, gente? Eu só fiz assim para ensinar para colega. Jaina, a Jaina também que tiver dificuldade, pode fazer tudo pespontado. Olha que massa! Esse top é o top do meu curso Moda Fitness, né? 2. Ele não está para as videoaulas no meu YouTube gratuito, tá bom? Elvira, desculpa que eu mudei a forma de fazer o cos, mas ficou tão lindo quanto. Gente, quem gostou, curte, dúvidas podem me chamar, tá bom? Um grande beijo!